O coração do homem e o coração de Deus. Nós vamos tentar trabalhar a palavra coração como palavra-chave aqui. Depois nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre coração de Deus, o que a Bíblia diz sobre o coração do homem, e na terceira proposta a gente vai falar sobre o que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Então vai ficar bem arrumadinho aqui. O professor, e geralmente ele é muito sistemático, dá para notar, né? Aí pega assim o significado das palavras, sai explicando as coisinhas. Então, se você veio aqui para aprender, você está no lugar certo. Quem está preparado para receber esta palavra, diga eita! Eita! Eu não sei se é hebraico, não sei se é grego, mas eu acho bonita essa palavra, não é? Eita! Já imaginou você com uma criancinha chamando ela de eita? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um irmãozinho que cuidava de ovelha, no meio de oito irmãos, ele era um pouco escanteado porque era o mais novo. Os seus irmãos tinham as suas especialidades, era muito destacado porque eram os mais velhos, e ele ficava com os rebanhos cuidando do pai, mas ele era um querido do pai. Certa vez, o profeta Samuel foi intimado por Deus para ir na casa de um homem chamado Jessé, e disse que lá, no meio da sua parentela, havia uma pessoa que Deus tinha escolhido por causa do seu interior, porque Deus olhou para dentro dele e disse aqui: esse aqui está no padrão que eu quero. Esse aqui, em relação ao outro, eu prefiro esse, porque esse aqui atende às minhas expectativas. Esse aqui tentou, mas não chegou no nível que eu queria. Mas esse aqui, eu tenho certeza, porque eu conheço ele por dentro. Eu sei que ele vai atender às minhas expectativas naquilo que eu quero como um rei. E Saul encheu o seu vaso de azeite e foi dar. Aí ele viu o primeiro filho de Jessé e disse assim: é esse. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. E quando chega na casa de Jessé, um por um é apresentado, e Deus diz lá no íntimo do profeta Samuel: Samuel, não atente para a aparência, porque eu tenho rejeitado todos esses. Já tinha passado 7. Deus não vê como vê o homem, Samuel, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, o lado de fora. Deus, porém, olha para o coração. Não é interessante essa palavra na Bíblia, coração? Já imaginou você tivesse acesso ao coração das pessoas? Você soubesse quem era amigo de verdade e quem não era? Quem estava realmente ali do seu lado para lhe ajudar ou para lhe derrubar? Não seria interessante? Mas nós servimos a uma pessoa que conhece. E se a gente consultasse a Deus: e aí? Vou ou não vou? Entro ou não entro? Deus dizia: não vai não. Não é? Quantas pessoas escolhemos na amizade, quem sabe até em namoro, em relacionamento, patrão, emprego, quem sabe até escolhas de curso, profissão. Nós fazemos escolhas diversas, mas se nós soubéssemos um futuro ou um interior, nós fazíamos escolhas muito acertadas. Por isso que Deus é Deus, e quando Ele escolhe não tem quem diga o contrário, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Esse homem, o nome dele era Davi. Falta mais algum, Jessé? Diz: tem um, mas eu acho que não serve não, é novo demais, cuida ali das ovelhas, mande chamar, porque Deus disse que o rei mora aqui. Mandou chamar Davi. Quando chegou, aquele impacto, a voz bradou do céu no coração de Samuel e disse: é esse aí. Esse aí que quando olha para a aparência, não dá para identificar, mas quando convive com ele, quando escuta ele falando, quando espreme esse leite sai manteiga, quando olha para o que ele é,
quando ninguém está olhando, ele é outro nível, é outra realidade. Aí está um coração que me agrada. Este é o homem que vai ser o rei de Israel. Deus não estava dizendo que aquele homem era perfeito. Deus não estava dizendo que aquele homem não iria falhar. Deus estava dizendo que ele vai atender o propósito que Deus gostaria para um rei. E ele é o modelo de liderança que Deus espera de todos os outros reis que vêm depois de Davi. É tanto que os que obedeciam a Deus diziam, andou no caminho de Davi. Usava muito essa expressão para dar a ideia do homem justo, do homem rei, que andou nos padrões que Deus queria. Perfeito jamais, não era essa a palavra que Deus estava querendo dizer. Mas este homem, ele passou por algumas coisas. Quem assistiu o filme, quem leu a história, quem assistiu até essas novelas que a Rede Record apresentou aí numa superprodução bem arrojada, e pôde perceber que Davi, ele passou por algumas perseguições antes de assumir o reinado. Quando ele assumiu, ele foi muito bem recebido, politicamente, religiosamente, economicamente, ele cresceu muito, o reino ficou muito estabelecido. Mas teve um dia em que ele estava na varanda da sua casa. Tudo isso para ler o Salmo 51. Eu não esqueci de ler não. Ele estava na varanda da casa, do palácio. Ele deu uma olhadinha assim de lado. Tem uma mulher tomando banho, sem roupa, tomando banho. O rei, achando que o significado de rei significa tudo que você quiser é seu, até a mulher do outro, e ele deixou que o seu coração se envaidecesse de tal forma que a luxúria entrou, ao ponto de dizer para os seus servos: olha, aquela mulher ali, quem é? Essa é a mulher de Urias, Betseba. Você pode chamar ela. Todo o plano diabólico já estava arquitetado. Enquanto ela estava no caminho, a mente dele estava trabalhando, o coração estava maquinando, ele já estava tramando todo o processo do pecado, depois que viu aquela mulher. Quando essa mulher chegou, ele jogou toda a sua conversa para esta mulher, e essa mulher tomou a decisão de atender a proposta do rei, que era o adultério. Aí eles poderiam chamar daquela noite uma noite linda, eles poderiam chamar aquela noite a noite de amor, mas a Bíblia chama essa noite de a noite escura do adultério na vida de Davi. Eles poderiam chamar qualquer coisa que as novelas brasileiras chamam quando colocam o adultério nas suas cenas, mas Davi, ele chorou amargamente depois desse dia, porque a mulher engravidou. Eu acho que alguns irmãos aqui sabem que depois do sexo pode haver gravidez. E aí, no final das contas, essa mulher avisou a Davi que estava grávida, e Davi fez todo um projeto, chama Urias na guerra, que era o soldado, para poder vir para casa, para poder fazer um disfarce desse pecado. Aí você, quando seu marido chegar, você coisa com ele, aí ele vai pensar que o filho é dele. Não está entendendo como é? Está entendendo não? Está entendendo? Está entendendo? Eles estão entendendo, então vocês estão também. E aí, quando Urias chegou, Urias tinha um estilo de vida e uma forma de pensar diferente dos outros soldados. A guerra não tinha terminado, então eu não sou digno de deitar com minha esposa. Eu estou concentrado na guerra, então vou voltar para a guerra. E a mulher: não, mas tem por quê? Não, mas
Parecia uma paixão louca, mas na verdade era o desespero de esconder uma gravidez indesejada que não era do marido dela, era de outro que o assediou. Quem está entendendo, diga eita. O homem segundo o coração de Deus, que Deus tirou lá da luta com o leão, com o urso, da luta com o gigante, Deus tirou lá do meio do mato e colocou num palácio para reinar sobre uma nação e ficar famoso entre outras nações. Esse rei, ele usou toda a sua capacidade de gestão para planejar o ocultamento do seu pecado. Quando Urias negou, aí veio o plano C. O homem é especialista em planejar, é especialista em guerra. O plano C é o seguinte: chamou o chefe da guarda e disse: não tem Urias? Disse: tem, é um dos melhores do nosso soldado. Faz o seguinte: não tem um muro, os flecheiros, bota ele lá. Disse: como assim? Quer que Urias morra? Não questiona o rei, coloque ele próximo aos flecheiros. Quando começar as flechas, diga para ele: vai. Você está entendendo que rei maravilhoso é esse? E aí aconteceu exatamente, Urias morreu naquela situação, a mulher ficou disponível. Aí Davi disse: ô glória! Isso aí já é São Gil, capítulo 2, versículo 8. Eu que estou inventando. Ele não disse ô glória, mas eu imagino que ele imaginou na sua imaginação do coração de que agora estava resolvido o problema do pecado, porque o problema era Urias, não era Davi. Mas o problema não era Urias, o problema não é Betseba, nem era o banho que ela tomou. O problema é quem não sabe lidar com o que é do outro, é quem não se contenta com o que Deus dá. E o profeta Natan teve que dizer isso a ele: Deus te deu várias mulheres, não foi só uma. Deus te deu muita riqueza, proteção, muitas vitórias, mas você foi querer o que é do outro, e Deus lhe chamou homem segundo o seu coração, e você faz uma besteira dessa. A espada não vai faltar na tua casa por causa disso que você fez. Davi tenta jejuar a madrugada todinha, orar e se derramar na presença de Deus, pedindo que o filho não morra, mas o menino morreu. O segundo filho foi Salomão, mas o primeiro morreu. Davi, sabendo da besteira que fez, ele escreve esse Salmo 51. Foi por isso que eu contei a história, para poder ler. Aí você vai sentir o que Davi estava sentindo quando leu isso aqui. Quando lê isso aqui, você vai dizer: meu Deus, eu sei o que Davi estava pensando quando escreveu isso aqui. Ele disse o seguinte naquele momento: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, e cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances, por favor, fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos,
e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, sacrifícios para Deus. São espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Ele estava como uma cidade devastada, como um muro caído, como uma casa sem telhado, com reboco abalado, rachadura. Ele estava como alguém leproso. Ele estava se sentindo como que os ossos quebrados, arrebentado por dentro, porque ele decepcionou a Deus e não conseguiu impedir a maldade que chegou no seu coração. Como prometido, o que vem a ser o coração que Davi está tentando pedir aqui para ser moldado, trabalhado, para que ele não mais cause essa decepção ao Senhor. O que vem a ser o coração? Se você procurar um cardiologista, que é um médico que estudou medicina e se especializou no órgão responsável por distribuir o sangue no corpo para manter todos os órgãos vivos. Se tudo está funcionando no seu corpo, é porque o sangue passa por ali. Há quem diga que a vida está no sangue. Já a Bíblia diz que a vida está em Jesus. Amém? E aí, quando a gente olha para essa ideia do coração, ele é um órgão físico. Mas essa palavra coração, ela é tão importante para a vida, esse órgão. É um órgão tão vital, que já foi considerado como o centro da vida humana. Hoje estão falando mais que é o cérebro. Aí dizem que depois que o cérebro nasce, a pessoa tem vida, ou depois que o coração começa a bater, é que aquele ser humano tem vida. Quem o cérebro não está funcionando, ou o coração não está funcionando, essa pessoa ela não pode ser considerada mais viva. E aí tem a discussão da medicina que não interessa agora. Interessa o que essa palavra na Bíblia representa. Lebe e levave são duas palavras que vêm da mesma raiz, que traz um significado no hebraico para coração. Onde aparece a palavra coração, pode ser lebe ou levave. Mas no Novo Testamento a palavra cardia, que é a palavra grega, é traduzida por coração. E geralmente essa palavra ela está no lugar que seria a sala da nossa mente, aonde está reservado o que você lembra, o que você pensa, o que você sente. O centro da sua vontade está ali, na sede, no quartel general do seu interior, que a Bíblia chama coração. É ali que Deus quer morar e o diabo também. É ali que está os bons pensamentos, os bons sentimentos, a boa vontade, mas também o que é ruim está lá. Então é nesse lugar chamado coração que a Bíblia diz que o Senhor está de olho o tempo todo. Olha para quem está do seu lado, com carinho, um sorriso, dê uma olhadinha, pronto. Você não conseguiu ver o coração dessa pessoa, mas se for Deus olhando para você, Ele vê o coração. A Bíblia diz que o espírito do homem é como uma lâmpada diante de Deus. Não tem como esconder nada dentro de você. O que você está pensando agora está como um letreiro passando no data show do céu. Não é incrível isso? Dá até medo de pensar, não dá? O coração é um órgão vital do ser humano e usado na Bíblia como o centro da vontade, do pensamento, do sentimento, do intelecto, do caráter, da personalidade. É o seu eu inteiro. Tudo o que é você
é representado nessa palavra coração. Tudo no interior do homem, o que ele sente, o que ele pensa, o que ele sabe, o que ele lembra, está lá no coração. Quando a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia fala do coração de Deus, ele também está falando da personalidade de Deus. Tudo o que Deus é, o que ele pensa, o que ele sente, a sua vontade. Então fica mais fácil para entender quando a gente fala o coração de Deus e o coração humano. Então quando a gente está falando do coração de Deus, a gente está falando da sua vontade, amém? A gente está falando dos seus pensamentos, daquilo que ele sente, que ele quer, daquilo que ele planeja, dos seus propósitos. Então quando a gente olha para o homem, ele tem seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, sua moralidade, e se a gente compara com o de Deus, aí a gente vai ver o coração humano e o coração de Deus em evidência, com algumas referências que nós temos aqui na Bíblia. Se você está entendendo até agora o que eu estou falando, diga amém. Amém. Nós vamos agora tentar entender esse levável, essa cardia que a Bíblia diz. O que é este coração de Deus que a Bíblia fala? Você lembra de Gênesis, no capítulo 6, versículos 5 e 6, que ali fala do coração de Deus? Se você quiser me acompanhar, é naquele período em que Deus manda Noé construir uma arca. Noé representa o homem que agrada a Deus, o homem segundo o seu coração, mas tem uma cambada de gente lá que Deus não se agradava dessas pessoas. E aqui tem um termo que vai ajudar a gente a entender isso, o que é o coração de Deus. Eu disse Gênesis, eu disse 6 e eu disse versos 5 e 6. Olha o que diz o texto no 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos no seu coração era má continuamente. Percebe para onde Deus olhou? Então Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ali está dizendo cortou no coração. Essa palavra arrependeu, a Bíblia utiliza muito na expectativa humana quando há um erro, e esse homem ele percebe que houve um erro, então para não errar mais é usado a expressão arrependeu-se, é quando para de fazer algo que estava sendo feito, mas era errado. Então deixar de fazer algo errado é arrependimento, é uma mudança de propósito quando algo está errado. Mas usado na expectativa divina, nesse contexto aqui, o arrependimento não é que Deus errou, é que Deus viu o erro do homem e Deus mudou de plano em relação ao homem, que vivia mais de 500 anos, agora passa a viver 120 anos, e daí para frente vai piorar por conta da imaginação e do pensamento, ou seja, do coração humano, que há perversidade e maldade de geração em geração. E aí a partir do versículo 7 vai dizer que Deus não mais manterá o seu espírito para sempre no homem. Aquele sopro de vida que era para sempre, Deus agora limita a 120 anos, e tem uns que nem vão chegar a isso, como a gente conhece a história, mas no versículo 8 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé foi um homem que Deus disse: esse aqui eu quero para um propósito particular. Esse aqui não está andando do jeito dos outros. Já imaginou Deus olhando para Mandacaru, dando uma olhadinha assim para o bairro todo, na rua da sua casa? Quem mora em Mandacaru aí? Não, pronto, muito bem. Quem mora da linha para lá? Da linha para cá. Então Mandacaru é isso, da linha para lá, da linha para cá, né? Eu moro do aeroporto para lá, em Santa Rita, Tibiri, do lado de lá. E aí, irmãos, Deus passando de rua em rua, como
passou no dia em que liberou o anjo da morte, lá na terra do Egito, naquela regiãozinha de Gósen, chamado Gósen. Já imaginou Deus procurando uma mulher segundo o seu coração, um homem segundo o seu coração? Ele não vai procurar perfeição. Eu, quando tinha cabelo, até achei que eu era. Passava um careca, eu fazia assim, para humilhar. Entendeu, né? Aí Deus faz o quê? Manda um vento forte. Eita Jesus, se prepare, porque eu acho que talvez seja na pregação o único momento que você vai rir. Esse texto de Gênesis 6 fala dos sentimentos, do pesar triste do coração de Deus em olhar para o interior do homem e não encontrar o que ele gostaria. O Salmo 33, versículo 11, fala das intenções do coração de Deus, que Ele há de realizar todos os seus intentos de geração em geração. Então, no coração de Deus há sentimento, há intenções. Isaías 55, 8 e 9 fala: os teus pensamentos não são iguais aos meus pensamentos, nem os teus caminhos são iguais aos meus caminhos. Do mesmo jeito que o céu está longe da terra, assim são os meus pensamentos dos teus. Olha a comparação que existe entre a mentalidade de Deus e a mentalidade do homem. É como o céu e a terra em termos de distância. Nós estamos muito longe, humanamente falando, de chegar no nível que Deus quer. Deus tem a misericórdia de nós. Por isso que Isaías, no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus no seu trono, sentado naquela visão, ele disse: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas Deus tinha algo específico para Isaías. Isaías era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Deus tinha um plano específico no seu coração, e esse plano era exclusivamente para atender algo maior. Do mesmo jeito que ele usou Noé, ele usou Abraão, ele usou José, ele usou Isaías, e ele também vai usar Davi, e por que não usar você? Amém? Mas o que é o coração do homem? A gente vai observar que o coração de Deus é onde habita a justiça, a verdade, o amor, a misericórdia. Os planos de Deus, os sentimentos de Deus, de amor, bondade e misericórdia, não impede também que Ele tenha ira e Ele seja cruel em algum momento para colocar sua justiça sobre você, sobre mim, sobre nós. Se a gente for usar o termo aqui ligado ao coração do homem, Provérbios 4, 23, ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Então Provérbios 4, 23 está dizendo: quer guardar dinheiro, guarde. Quer guardar seu filho, guarde. Quer guardar um segredo, guarde. Quer guardar assuntos do seu passado, pode guardar. Mas sobretudo, a coisa mais importante do que se deve guardar deve ser o teu coração, porque a tua vida depende do que está nele. O que você pensa está nele. O que você planeja, calcula. Aquilo que você enxerga no outro está lá. Então o teu coração é uma lâmpada acesa diante de Deus. E olha o que diz em Gênesis 8, 21. O coração humano é mau desde a sua meninice. Alguns entendem que é desde criança, mas o texto dá mais a entender que desde o início o homem ele vem praticando maldade. Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá?
Você que pensa que se conhece, você pode se enganar. Eu, quando tinha 12 anos, eu dizia: se preocupe não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu dizia para minha mãe quando saí de casa: se preocupe não, eu sei. Tá, quer me dizer? Eu com 12 anos, Armandinho também fazia isso, né? Não, beira da linha, meia-noite, qual o problema, mãe? Tá, eu com 12 anos, eu seguro bola no dente. O trem vier, eu paro com o pé. Sabe que quando a gente faz 18, quando a gente faz 20, quando a gente faz 21, que é o meu caso, não é? A gente fica imaginando: eu não preciso mais saber de nada sobre mim, eu já sei tudo, agora eu vou me dedicar a falar dos outros. É muito importante a gente parar para perceber que a Bíblia fala da maldade do coração, da Bíblia fala do engano do coração, e que a Bíblia fala que lá, aonde habita seus pensamentos, seus sonhos, sua vontade, tudo que você planeja, tudo que você sabe, todos os segredos do seu coração, suas lembranças, o que você quer lembrar e o que você não quer, está tudo registrado na sua mente, no seu intelecto, no consciente, no inconsciente, no pré-consciente. Lá dentro da mente, a Bíblia chama de coração, e é ali que Jesus disse que habita todo tipo de maldade, em Mateus 5, verso 10 e 11, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca que contamina o homem, porque o que sai da boca vem do coração, e é ali que habita a blasfêmia, a iniquidade, pecados e adultérios e mentiras. Tantos textos a gente poderia fazer citações aqui, como Jeremias 17:5, dizendo: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço forte. Por que que não é importante você se confiar? Confiar na carne, confiar nas suas limitações, porque o homem, ele não tem domínio sobre seus pensamentos, sobre suas vontades o tempo todo. A mulher não tem domínio sobre suas emoções, sobre sua vontade o tempo todo. Por isso que há uma necessidade de a gente pensar no que é um homem segundo o coração de Deus. E aí essa terceira parte a gente vai encerrar. O coração de Deus nós já refletimos aqui. Ele tem seus pensamentos, ele tem suas vontades, ele tem os seus planos. O coração humano também tem isso, só que é o oposto de Deus, por causa do pecado que entrou e contaminou o coração humano. Desde o início, o ser humano, ele vem pecando e entristecendo o coração de Deus, causando pesar, tristeza e ira. Eu lembro de uma pregação que eu li num livro de Jonathan Edwards, e esse homem congregacional, ele pregou uma mensagem chamada Pecadores na Mão de um Deus Irado. E quando ele estava pregando, ele fez uma ilustração de uma fogueira, fez uma ilustração de uma mão, de uma pessoa muito irada, revoltada, com uma aranha que estava suspensa sobre a sua teia, tendo o fogo abaixo dela, e a ira desse Deus estava ao ponto de soltar a teia e aquela aranha cair sobre o fogo, e nada, absolutamente nada poderia impedir o golpe da mão irada de um Deus irado. E esta aranha representava o pecador, e a teia de aranha a condição humana de se salvar debaixo de um fogo de juízo. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu comecei a perceber que eu não poderia fazer nada por mim mesmo, que eu passei uma parte da minha vida pensando que viver de aparência era o suficiente, cuidar da aparência era o suficiente, mostrar para as pessoas que estou bem na fita e as pessoas têm um bom pensamento a meu respeito, isso era o suficiente.
Acredite, não é o que as pessoas pensam de você que vai ser pesado no dia do juízo. É o que Deus sabe de você no íntimo, que no dia do juízo vai ser colocado à tona. Tem tudo anotado, tem tudo registrado. Você está escrito na palma da mão de Deus e não tem como se apagar. Deus conhece você completamente. Atos capítulo 13, versículo 22, vai deixar muito claro de que Deus, quando Ele estava escolhendo um rei, Ele estava escolhendo um homem segundo o seu coração. Da mesma forma como 1 Samuel 13, 14, o profeta está dizendo a Saul: Deus rejeitou você, Saul, porque não era para você ter oferecido sacrifício tentando aplacar a ira de Deus, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Por isso que Davi no Salmo 51 ele vai dizer: sacrifício de holocausto não te agrada, senão eu te daria. Porque Saul tentou agradar a Deus com o sacrifício antes de Samuel chegar. Quando Samuel chega, diz: o Senhor rasgou o reino de ti e deu a outro segundo o seu coração. E aí, como eu falei de Samuel 16, 7, Deus diz para Samuel que não é de acordo com a aparência que Deus vai colocar pessoas no ministério, pessoas para fazer a sua obra, pessoas para fazer e atender o seu propósito. Deus não vai olhar certificado, Deus não vai olhar o nível da situação financeira da família, Deus não vai olhar o endereço, a rua, o bairro. Deus vai olhar para dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher, e são essas pessoas que Deus olha para dentro dela que Deus mais quer usar. Nós olhamos e dizemos: será que Deus ama assim? Esse tipo de gente, você não tem noção como Deus é especialista em endireitar o que está torto, em ressuscitar o que parece perdido. Esse Deus poderoso, Ele tira do monturo caído, tira do monturo pecador, e Ele coloca entre os príncipes, Ele renova, Ele restaura. Ele prometeu dar um novo coração àquele que crê. Bendito seja o seu nome para sempre. Isaías, Jeremias e Ezequiel têm a promessa: tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Farei morar de espírito neles, para que eles sejam o meu povo e eu seja o seu Deus. O Salmo 51:10 faz a gente encerrar com esse pedido de Davi: cria em mim um coração puro. Não é que Davi estava sem coração, mas o que ele estava sentindo naquele momento, dá para perceber ele usar a expressão: lava-me, limpa-me, purifica-me. Os termos que ele está usando nessa oração é de uma pessoa que está se sentindo suja, de uma pessoa que está se sentindo imunda, de uma pessoa que está se sentindo indigna até de orar. Você já se sentiu assim? Já sentiu numa situação em que até para orar você estava com vergonha, você estava com o sentimento de que Deus não iria nem olhar para você? Era o sentimento que tomava conta de Davi. Ele disse: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados, no versículo 9. Apaga todas as minhas iniquidades. Ele fala de transgressões, iniquidades, pecados. E ele pede urgentemente por sua misericórdia, por sua benignidade. Ele está clamando desesperadamente: faça alguma coisa por mim, porque do jeito que eu estou não dá para viver desse jeito. E aí ele diz: cria. Ele está pedindo para o Criador criar. Olha que coisa linda. Ele está falando com o Criador que deu ordem às coisas e as coisas foram criadas. Ele está dizendo assim: Senhor, cria em mim um coração puro, porque isso aqui ele está abominando. Olha a diferença dele para Saul. Quando Saul foi repreendido, ele levantou a cerviz. Quando Saul foi corrigido, ele não se consertou, ele piorou mais a situação. Essa é a diferença de um homem segundo o seu próprio coração, que vai de mal a pior em seus pecados,
e um homem que peca, mas é segundo o coração de Deus, que se arrepende e abandona aquilo que fez que não agrada a Deus. Este homem estava pedindo um coração melhor para poder agradar a Deus e disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me da alegria da tua salvação e me sustenha com espírito voluntário. Eu gostaria que você ficasse de pé para orar nesse momento. Talvez a sua preocupação com o que está no seu coração seja algo mais emocional. Talvez você está ansiosa ou ansioso com algo que está perturbando a família, com algo que está perturbando você particularmente. Escute bem, o trabalhar de Deus não é apenas em efeitos, Ele quer trabalhar na causa. E às vezes, quando nós oramos a Deus dizendo: Senhor, tira essa dor de cabeça, mas se o problema está vindo de uma sinusite da visão, se o problema está vindo de algo neurológico no cérebro, Deus vai lá na causa e não no efeito. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita coisa que incomoda a gente e a gente foca no efeito, mas Deus está olhando para a causa e Ele quer que você olhe para a causa e resolva a causa que está trazendo vários efeitos. E a cura interior tem a ver com isso. O que Davi estava pedindo naquele momento era: Senhor, me cura, entra dentro de mim, faça uma limpeza, trabalhe poderosamente dentro de mim, me trazendo alegria, juntando os cacos de gente que está dentro de mim, me colocando de pé, porque a minha alma está prostrada e a minha alma está azeda. Eu estou em profunda depressão, sem alegria de viver, sem alegria de salvação. Era o estado de Davi por ter pecado, por ter planejado algo tão mal. E muitas coisas que nós acumulamos na nossa vida, de pecado em pecado, vai fazendo com que a gente desça de degrau em degrau nessa escada da espiritualidade, da comunhão com Deus. Todos nós, sem exceção, nós vivemos subindo e descendo degrau nessa escalada da espiritualidade. Não existe super crente nem santarrão nessa trajetória da vida, porque carne não se converte e ela vai nos acompanhar até um dia que Jesus nos chamar e transformar o nosso corpo. Tanta coisa os reis, profetas e apóstolos pediram para Deus tirar e não tiraram, tiveram que lidar com muita coisa na sua vida. Mas Deus tem algo maior nessa tua fraqueza para te dar mais força. Deus tem algo muito maior através dessa experiência milagrosa que Ele vai realizar na tua vida. Não desista de ser fiel, não desista de agradar a Deus, porque Deus sempre tem um novo coração para distribuir para o seu povo. Ele quer uma igreja de acordo com o seu coração, em harmonia com o seu coração, dentro do mesmo programa e do mesmo plano do seu coração. Vamos orar. Orar como Davi orou. E olhe para dentro de você. E aquilo que você sabe que tem atrapalhado você ser um crente melhor, um esposo, uma esposa melhor, um filho, uma filha melhor, um pai, uma mãe melhor, um cidadão melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Deus te chamou para ser melhor em todas as áreas da sua vida, e tudo começa pelo reconhecimento, pelo arrependimento e pela entrega total à comunhão e à vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos por esta noite neste lugar, essa festividade
é para a glória de Deus, mas também para a edificação da sua igreja, o teu povo aqui representado. O que o Senhor começou a fazer ontem, o que o Senhor está fazendo hoje e continuar a fazer amanhã, é para formar Cristo em nós, é para que a sua vontade se aperfeiçoe em nós, é para que o Senhor continue fazendo a obra que o Senhor iniciou no dia da nossa conversão. Meu Deus, cria em nós coração de justiça, pureza, santidade, de fortaleza. Sara-nos para sarar, cura-nos para curar os outros, e assim os transgressores aprenderão os teus caminhos através de nós. Nossa vida será um testemunho vivo de libertação, de cura e de restauração, para a honra e a glória do nome de Jesus. Meu Deus, renova a sua igreja, restaura os corações, reaviva a tua obra no meio dos anos, a notifica e faz com que o teu Espírito não se afaste de nós. Sê conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Foi muito bom estar com vocês. Eu ainda ficaria aqui até meia-noite. Até meia-noite. Dá para fazer uma vigília.